Nossas suposições anteriores sobre o desenvolvimento do universo ainda são válidas? O telescópio James Webb detectou uma série de objetos que não deveriam existir nessa forma. Entre eles, destacam-se galáxias inexplicáveis que existiram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. E ainda assim, já possuíam uma massa que normalmente só é alcançada após bilhões de anos. E claro, há a estrela Matusalém, cuja idade é estimada em até 15,36 bilhões de anos. Mas como isso é possível se o próprio cosmos tem apenas 13,8 bilhões de anos? Será que o universo é, na verdade, muito mais antigo do que pensávamos? E que, afinal, ele pode não ter sido criado no tão citado Big Bang? Hoje, mostraremos por que as descobertas do telescópio James Webb desencadearam uma crise astronômica generalizada e por que, desde então, tentamos encontrar explicações para o impossível. Quer você se interesse por exploração espacial ou não, todo mundo já ouviu falar do tão alardeado lançamento do telescópio James Webb. Não é de se admirar, já que os responsáveis não se cansam de enfatizar que o dispositivo de 10 bilhões de dólares é uma das maiores maravilhas técnicas da história da humanidade. Mas o que isso significa na prática? Bem, para ter uma ideia das capacidades incomparáveis do Webb, veja o exemplo a seguir. Se você colocasse uma abelha na superfície da Lua, o telescópio seria capaz de detectar o calor do pequeno inseto, da Terra. Com seu espelho telescópico de 6,5 metros e 4 instrumentos infravermelhos, o Webb é o maior e mais poderoso observatório espacial já construído. E, em alguns casos, é 100 vezes mais sensível a ondas eletromagnéticas que seu antecessor científico, o Hubble. Projetado especificamente para astronomia infravermelha, o Webb usa seu notável poder para examinar os primeiros objetos e galáxias luminosos que se formaram após o Big Bang e a subsequente Era das Trevas, e para derrubar praticamente tudo o que pensávamos saber sobre a evolução do cosmos. Afinal, de que servem as teorias mais elaboradas e os modelos mais abrangentes se o Webb nos mostra que eles simplesmente não correspondem à realidade cósmica? Quando uma descoberta feita pelo telescópio espacial é tão inesperada e confusa que mergulha os especialistas em uma profunda crise de conhecimento e os força a fazer o seguinte: descobrimos o impossível? Mesmo os maiores gênios da história não estão imunes a erros. Afinal, um certo Albert Einstein inicialmente se apegou tão firmemente à ideia de que o universo era uma construção estática e eternamente existente, que adicionou uma constante cosmológica às suas equações de campo. No entanto, depois que o criador da teoria da relatividade percebeu que o cosmos de fato teve um começo e vem se expandindo continuamente desde sua criação, ele removeu sua constante e disse até que mais tarde se arrependeu disso, considerando-o o maior erro de sua vida. No entanto, posteriormente, a constante cosmológica foi reintroduzida para explicar a expansão acelerada do universo. E, no entanto, apesar de todas as visões de mundo descartadas e reviravoltas, parece haver coisas que estão literalmente gravadas em pedra. Afinal, a maioria dos pesquisadores ainda concorda que o universo surgiu por volta de 13,8 bilhões de anos atrás, no Big Bang. Ao contrário da descrição oficial, porém, esse processo não descreve uma explosão violenta em um espaço existente, mas sim a rápida expansão do próprio espaço a partir de uma singularidade original. Matéria e tempo também emergiram desse minúsculo e quente ponto de partida. Mas como podemos saber isso hoje? Bem, é bem simples. Basta olhar para trás, para o desenvolvimento que Einstein inicialmente negou, ou seja, a expansão do universo. Dessa forma, é possível calcular de trás para frente até um ponto em que a densidade de matéria e energia é infinita, e todas as distâncias espaciais são zero. A comprovação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é considerada uma evidência excepcional da veracidade da teoria do Big Bang. Essa relíquia, de pouco depois do Big Bang, é quase isotrópica e preenche todo o universo. Além dessas suposições fundamentais, outra suposição afirma que as primeiras galáxias que se formaram logo após o Big Bang deveriam ter sido pequenas. Segundo o consenso astronômico, as primeiras estrelas existiram apenas 200 a 300 milhões de anos após o nascimento do universo. Mas exatamente quando essas estrelas formaram os aglomerados estelares e as primeiras galáxias, e com que rapidez elas cresceram, permanece um mistério. A única certeza é que especialistas identificaram várias galáxias nas imagens obtidas pelo telescópio James Webb, que existiram apenas 300 milhões de anos após o Big Bang.
e que, como esperado, revelaram-se pequenas e de baixa massa. No entanto, as 6 primeiras galáxias descobertas logo depois lançaram o modelo anterior no caos completo. Embora tenham idade semelhante, já são quase tão massivas quanto a nossa Via Láctea hoje. O astrofísico Ivo Labi, que integrou a equipe de pesquisa que analisou as imagens das galáxias, descreveu sua reação inicial à descoberta inovadora. Enquanto eu executava o software de análise, ele cuspiu 2 estrelas a 13,1 bilhões de anos-luz de distância. 100 bilhões de estrelas! Quase cuspi meu café. Eu sabia que tínhamos acabado de descobrir o impossível. Galáxias impossivelmente precoces e impossivelmente massivas. Porque essas galáxias nem deveriam existir. Juntamente com sua equipe na Universidade de Tecnologia Swinburne, em Melbourne, Labi analisou diversas imagens obtidas pela câmera de infravermelho, próximo NIRCam, do programa de lançamento antecipado do telescópio James Webb. As imagens mostram uma parte do céu próxima à Ursa Maior, que já havia sido estudada pelo telescópio espacial Hubble e é comumente considerada parte do início do universo. Durante a análise detalhada, os especialistas finalmente notaram uma série de pontos de luz avermelhados e brilhantes, cujas características indicavam uma grande distância e, consequentemente, uma grande idade. Usando o desvio para o vermelho, os pesquisadores concluíram que a luz levou mais de 13 bilhões de anos para chegar aos nossos olhos na Terra e, portanto, originou-se de objetos que existiram apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Outras características dos pontos de luz indicaram que estamos lidando com 6 galáxias muito antigas. Mas, em vez das galáxias bebês previstas, os cientistas se depararam com gigantes galácticos totalmente desenvolvidos, que superaram todas as expectativas. Os dados revelaram que todas as 6 galáxias primitivas têm estrelas com mais de 10 bilhões de massas solares, e que uma delas poderia estar se aproximando da marca dos 100 bilhões de massas solares. Mas como isso é possível? De acordo com nosso conhecimento atual, simplesmente não havia matéria normal suficiente naquele momento para formar tantas estrelas em um período tão curto. Bem, para explicar a existência dessas galáxias, ou a densidade de matéria no universo primitivo deve ter sido de 2 a 5 vezes maior do que nossos modelos prevêem. Ou as galáxias devem ter se formado de uma forma completamente desconhecida para nós. De qualquer forma, os cientistas se encontram em um verdadeiro dilema. Ambos os casos exigem uma mudança profunda em nossa compreensão da evolução do universo. E se alguém sabe como seria uma mudança tão profunda na compreensão do universo, esse alguém é Rajendra Gupta. Afinal, o astrofísico da Universidade de Ottawa e sua equipe chegaram à seguinte descoberta inovadora. O universo pode ser 2 vezes mais antigo do que pensávamos. Mas como os cientistas chegaram a tal conclusão, que contradiz nossas suposições estabelecidas? Bem, por um lado, não podemos esquecer que os 6 primeiros pesos pesados galácticos foram, em última análise, apenas o início de outras descobertas igualmente confusas. Desde então, Webb revelou várias outras galáxias que também parecem massivas demais para sua idade. Entre elas está a chamada Big Wheel, cuja descoberta foi anunciada há algumas semanas e que, com uma massa quase monstruosa, 5 vezes maior que a da Via Láctea, é maior e mais antiga do que qualquer um poderia imaginar. Mas isso não é tudo. Além das galáxias primitivas em estágios surpreendentemente avançados de desenvolvimento, também conhecemos a HD 4283, uma estrela que parece ser mais velha que o próprio universo, localizada na constelação de Libra. Estima-se que a idade desta Matusalém estelar esteja entre 13,66 e 15,36 bilhões de anos. Mas isso não torna a discussão sobre a verdadeira idade do universo irrelevante? Afinal, se detectamos um objeto lá fora que comprovadamente tem 1,5 bilhões de anos mais velho que o cosmos, é inquestionável que algo deve estar errado com a nossa teoria do Big Bang. Bem, pode-se pensar que sim, mas não devemos nos precipitar. Neste caso, o ponto crucial são as imprecisões nas medições. Os pesquisadores afirmam que uma imprecisão de 30% deve ser sempre assumida. Isso significa que 70% da idade da estrela está dentro do espectro determinado de 13,67 a 15,36 bilhões de anos, e 30% não. De fato, cálculos mais recentes sugerem que o corpo celeste pode ser significativamente mais jovem.
Mas apesar de tudo isso, Rajendra Gupta e sua equipe de pesquisadores chegaram à conclusão de que o universo não foi formado há 13,8 bilhões de anos. Bilhões de anos atrás, mas sim 26,7 bilhões de anos atrás. Mais especificamente, os pesquisadores de Ottawa se concentraram na teoria atual do desvio para o vermelho, que forma a base para determinar a idade do universo. No entanto, os autores do estudo criticaram essa teoria por não levar em conta as chamadas constantes de acoplamento. Essas são constantes físicas fundamentais que determinam as interações entre partículas e que podem ter mudado ao longo do tempo. E se os modelos permitirem sua evolução, o período de formação das primeiras galáxias observadas pelo Webb em altos desvios para o vermelho pode ser estendido de algumas centenas de milhões para vários bilhões de anos. Segundo Gupta, isso facilita a explicação do desenvolvimento confusamente avançado das primeiras galáxias. Afinal, elas teriam tido muito mais tempo para se formar, no mesmo fôlego. No entanto, Gupta também propõe uma reinterpretação da energia escura, que comumente se acredita ser a força motriz por trás da expansão acelerada do universo. E eis que outras novas descobertas científicas sugerem agora a conclusão convincente de que essa força misteriosa não é constante como se supunha anteriormente, mas vem enfraquecendo há algum tempo. Isso reforça mais uma vez a evidência de que nossa visão atual do cosmos apresenta enormes lacunas e que ainda estamos muito longe de compreender plenamente nosso lar cósmico. Não tão longe, porém, está o botão de inscrição abaixo do nosso vídeo. Clique no like e inscreva-se agora para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.